Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui na Prosa com Bertalha para poder compartilhar os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha só que prosa fantástica estamos trazendo hoje para a Prosa com Bertalha. Desenvolvimento de fornecedores sustentáveis, estratégias responsáveis. O desenvolvimento de fornecedores sustentáveis é um desafio importante para as empresas que desejam promover a responsabilidade social e ambiental em suas cadeias de suprimentos. Para alcançar esse objetivo, é preciso adotar estratégias responsáveis que promovam a sustentabilidade e incentivem os fornecedores a adotar práticas mais sustentáveis em suas operações. Essas estratégias podem incluir desde o estabelecimento de metas claras de sustentabilidade e o engajamento dos fornecedores em programas de certificação, até a criação de parcerias colaborativas para o compartilhamento de recursos e o desenvolvimento de soluções inovadoras. Com essas estratégias, as empresas podem garantir que suas cadeias de suprimentos estejam alinhadas com seus valores e objetivos de sustentabilidade, beneficiando a si mesmas, seus fornecedores e o meio ambiente. Vamos refletir sobre este tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a minha amiga Fernanda João. Olha só que fantástico, que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo a Fernanda. Fernanda, seja bem-vinda à Prosa com Bertalha. Bertalha, tô super feliz aqui de estar com você aqui hoje, com todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite. E, enfim, acho que vai ser uma prosa aqui super bacana sobre esse assunto que eu sou apaixonada. Muito bacana. Prosear é sempre bom, Fernanda. Fernanda, e por falar nisso, quem é a Fernanda? Ótimo. Bom, eu sou uma profissional de compras com 21 anos de experiência no Brasil e no exterior. E nos últimos 7 anos, né, a Fernanda entendeu, né, eu entendi que a minha responsabilidade como profissional de compras vai além de trazer as melhores soluções para aquisição de produtos e serviços. Né? E que, além disso, né, eu tenho uma responsabilidade de promover uma sociedade mais inclusiva na perspectiva de negócios. E isso significa, entre outras coisas, dar oportunidades para empresas de médio e pequeno porte em participar das concorrências, né, e muitas vezes multinacionais, enfim, empresas de grande porte. Então, foi realmente, eu acho que um grande momento aqui, uma virada de chave na minha carreira e na minha vida pessoal, porque quando eu também me vejo como uma mulher negra aqui no Brasil, com tantos desafios que a gente ainda tem em relação a questão de equidade, né, e inclusão, eu também sei o valor das oportunidades. Que bacana, que legal. Com certeza vai ser uma prosa fantástica que nós vamos fazer aqui. Já vamos convidar o pessoal aí, Fernanda, a se inscrever no canal, curtir a nossa prosa, acionar ali o sininho da notificação, porque tem muita prosa interessante aqui. E ajude a gente a compartilhar também. E vamos lá, eu gostaria que você contextualizasse um pouco esse tema. Você já deu aí um pouco de conteúdo para a gente. Eu gostaria que você desbravasse um pouquinho mais, Fernanda, você entrasse um pouquinho mais no detalhe do que nós vamos conversar aqui. Não, super bacana. Eu acho que quando a gente fala de uma cadeia verde, né, a gente realmente fala de como que a gente consegue integrar a questão de sustentabilidade para a nossa cadeia de valor. Né? Então, como que hoje a gente, no momento em que a gente está fazendo uma seleção de fornecedores, por exemplo, dentro dos processos, a gente leva isso em consideração. Né, a gente utiliza, como eu comentei, a gente realmente é inclusivo em trazer, né, empresas de pequeno, né, porte e médio porte, empresas muitas vezes startups, né, eu gosto também de trazer essa visão de empresas diversas, até porque hoje a gente sabe que o Brasil é um país diverso também na perspectiva de negócios, né, hoje quase 30% do nosso PIB é composto por empresas de pequeno e médio porte. Então, aquela mensagem, né, que a gente costumava
a dizer que não, eu até quero ser inclusivo, mas eu não consigo encontrar essas empresas, ela cada vez mais está sendo desafiada, porque de fato a gente tem, né, um país aí super diverso e que traz muitas oportunidades realmente não só da gente atuar de uma forma responsável socialmente, mas a gente também entender o nosso papel em relação à questão ambiental, né, de tudo aquilo que hoje a gente está adquirindo, principalmente em relação aos produtos para as empresas, e também a questão, né, sem dúvida nenhuma, de quando a gente olha para a transparência, para a governança. Então, quando a gente fala aqui dentro do nosso contexto, né, de uma cadeia verde, a gente não só traz esse papel e responsabilidade que as empresas precisam ter no que tange a questão social e ambiental, mas a gente também traz o benefício que todo o fato da gente fazer o certo pode trazer, né, tanto na perspectiva de trazer mais transparência, mas também inovação, enfim, novas soluções e uma série de, hoje, de benefícios que, graças a Deus, muitas empresas já entenderam e também estão se beneficiando, né, e divulgando isso aí nos canais de comunicação. Olha só, que fantástico, que bacana. Gostei muito aí da sua contextualização, o Fernando, até porque ela vem muito em contra, né, ou pelo menos vem de encontro com o que diz a Organização das Nações Unidas, né, de que esse lado da sustentabilidade e da gestão sustentável, de alguma maneira, ela pode apoiar, ajudar a reduzir a pobreza, melhorar a igualdade de gênero e promover o crescimento econômico, basicamente algumas das coisas que você falou. E aí vem uma importante questão que é por que as empresas elas precisam desenvolver fornecedores sustentáveis? Qual que é a sua visão nesse Uhum. contexto, Fernanda? Eu acho que uma empresa hoje, para ter sucesso, ela precisa ser centrada no cliente, né? E quando a gente olha hoje para esse cliente, é um cliente que de fato está muito mais interessado do que só adquirir um produto ou adquirir um serviço. Ele quer entender realmente se aquela empresa ela tem uma conduta responsável, né, na maneira como ela interage socialmente, ambientalmente na sociedade. Então, eu acho que a gente pode trazer aqui uma série de motivos pelos quais a empresa, né, deveria fazer isso, mas eu acho que quando a gente olha para os últimos anos e desde que começou essa tendência no Brasil, sem dúvida nenhuma, eu acho que veio através de uma expectativa desse cliente que hoje é muito mais exigente, né, e que não aceita mais ver empresas que, por melhor que seja o produto, tem a sua marca, né, vinculada a algumas práticas que hoje cada vez mais são inaceitáveis, né? E aqui a gente até expande não só para a questão de responsabilidade social e ambiental, mas também para a questão de transparência. Então, eu acho que isso é uma exigência do cliente, né? E a gente fica muito feliz de poder fazer parte desse novo contexto também como profissional de compras que também precisa se preparar, né, e se desenvolver para poder trazer fornecedores que de fato possam também contribuir com essa e oferecer essas soluções e esses produtos, né, em uma marca que realmente seja responsável aí pensando no tripé da sustentabilidade. Bacana, bacana. Nós permeamos aí, basicamente, o Fernanda, o lado do porquê, né? Do porquê fazer isso. E aí fica uma questão bastante interessante, que é como fazer isso, né? Como as empresas podem pensar nas suas estratégias responsáveis para que elas adotem e desenvolvam os fornecedores sustentáveis, até olhando também pela perspectiva de como avaliar essa sustentabilidade na cadeia como um todo, Fernanda. Verdade, não, é muito coerente esse ponto. E uma coisa que eu gosto de dizer é que a gente precisa fazer esse movimento de dentro para fora, né? O inside out. Porque se a gente não modela o pledge, se hoje internamente a empresa não tem esses valores, é muito difícil a gente, como profissional de compras, como uma área de compras, a gente conseguir atrair, desenvolver e realmente alavancar fornecedores que também tenham esse perfil, que também atuem dessa forma. Então, eu acho que o primeiro passo é garantir que realmente esses conceitos, né, e esses valores estejam enraizados dentro da organização.
porque daí fica muito mais fácil, não só da gente, a partir, né, desse momento em que a empresa toma essa decisão e olha para esse conceito como uma estratégia de negócio, mas fica muito mais fácil que a gente consiga realmente buscar fornecedores que tenham também esse viés, que também tenham, né, realmente estejam trabalhando com esses valores, mas também a gente poder desenvolver fornecedores estratégicos e que por algum motivo ainda não estão dentro dessa jornada. Então, eu acho que o primeiro passo é realmente a empresa poder ser um modelo, poder ser uma referência em relação à cadeia verde que a gente está falando, em realmente em relação a trazer exemplos ali claros de que a empresa não só tem aquilo como sendo algo que está na teoria, que está, né, na parede, mas realmente ela atua dessa maneira dentro da sua própria empresa, até porque a gente sabe que, como profissional de compras, a gente facilita esse processo, que significa que a gente traz soluções. Mas se a área de negócio não entende a importância disso para a empresa, fica muito difícil, muitas vezes, a gente tomar decisões ali e selecionar fornecedores que realmente possam trazer esse benefício, e, enfim, e eu entendo que hoje essa exigência, né, do mercado para as organizações. Então, modelar o PLED é o primeiro passo. E Bacana, aí, bacana. né, Pode seguir. dito isso, eu acho que a gente consegue realmente atrair esses fornecedores e melhor do que isso, a gente consegue tirar benefícios, e aí pensando em valor compartilhado, né, eu acho que muitas vezes a gente consegue, ao desenvolver ou até mesmo dar oportunidade para empresas que naturalmente não fariam negócios com uma empresa grande, a gente descobre uma série de benefícios que isso traz para o nosso próprio negócio e, obviamente, para a empresa, quando a gente pensa em empoderamento social e econômico das comunidades. Então, eu acho que ao fazer isso, a ter isso como uma referência dentro da empresa, buscar fornecedores, desenvolver fornecedores, o resultado realmente ele vem de forma muito consistente e não só trazendo resultados internos para a empresa, mas também para toda a sociedade. Bacana, muito legal aí, Fernanda. Tem uma perspectiva interessante que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, até porque tem um viés importante no mercado, que é o viés da reputação, é o viés da Exato, confiança, não só pelo lado do investidor, mas também do consumidor e do cliente. exato. Como é que você enxerga isso? Que benefícios que a gente pode colher a partir do momento em que nós olhamos logicamente, a perspectiva do desenvolvimento, como você já falou, de fornecedores Uhum. sustentáveis. Não, muito bacana. Eu acho que a gente tem vários hoje. é, Exemplos, né, e cases onde a diversidade conseguiu trazer melhores soluções de negócio, né, resolver alguns desafios de negócio e como que isso pode se refletir, inclusive, no PNL das empresas, né? Isso pode ser tangibilizado financeiramente. Então, quando a gente fala aqui do papel dos shareholders, né, e dos inúmeros stakeholders que a empresa tem pensando na comunidade como um todo, a gente hoje consegue, né, realmente mostrar isso de uma maneira muito concreta. Então, eu acho que, como você falou, acho que hoje a empresa é algo que é uma necessidade de negócio, é muitas vezes uma estratégia para se manter e continuar crescendo no mercado, a empresa ter esse olhar hoje de custo total, né? Não é mais o preço só que me interessa, é entender se esse preço vem, de uma certa forma, também a custas, né, de práticas não aceitáveis, né, enfim, aqui a gente pode trazer alguns exemplos de empresas que muitas vezes se mostram competitivas no mercado, mas fazem isso porque utilizam mão de obra análoga à escrava, ou trabalho infantil, ou uma série de outras práticas que são inaceitáveis dentro da nossa sociedade, dentro do mercado, né, como um todo. Então, a gente olhar para isso, ter esse olhar realmente de custo total, quando a gente fala até de strategic sourcing dentro das ferramentas de compras, ele é essencial para que realmente a gente, como área de compras, também possa prezar pela reputação, né, das marcas, né, e pela, enfim, pela valorização da marca nas empresas em que a gente atua. E bacana.
Fantástico, Fernanda. Fernanda, vamos fazer o seguinte: nós estamos chegando aqui ao finalzinho do primeiro tempo da nossa prosa. Com certeza o pessoal está gostando muito aí do conteúdo, do conhecimento que você está trazendo. Poxa, 21 anos de experiência nessa área é um bocado de tempo. Fernanda, vamos fazer o seguinte: vamos tomar uma aguinha, um café e voltamos já já para o segundo tempo. Pode ser? Combinado. Olha só que prosa fantástica nós estamos trazendo aqui, pela perspectiva dos fornecedores, da sustentabilidade. Nós vamos conversar um pouquinho mais no detalhe de como buscar esse desenvolvimento de fornecedores sustentáveis. E uma coisa que eu gostaria de conversar contigo, Fernanda, é o seguinte: ter essa transparência, tudo bem que se valoriza muito, né, essa transparência na cadeia de valor. Mas a gente Exato. sabe que isso pode ter um custo também, né? Até existe um estudo feito pela Nielsen, onde 66% dos consumidores globalmente eles estão dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis. Como que a transparência, o Fernando, e a colaboração podem ser Uhum. incorporadas nas cadeias de valor, de suprimentos, para promover as práticas mais sustentáveis? Como é que você enxerga isso? Sem dúvida nenhuma, a gente precisa trazer processos, né? Porque eu acho que essa pergunta me dá a chance de trazer o ponto de que quando a gente fala de selecionar um fornecedor mais sustentável, um fornecedor diverso dentro do processo de concorrência, a gente não está falando que a gente vai abrir mão de alguns requisitos que são fundamentais para a empresa para que a gente consiga atrair esse fornecedor. A gente fala, e por isso que inclusão ela tem tanta conexão com o desenvolvimento, porque às vezes a gente vai perceber que aquele fornecedor, né, que realmente tem práticas sustentáveis, que por essa perspectiva, uma empresa que vem agregar muito para a empresa, não tem requisitos básicos como controles internos, como qualidade, como questões que, de fato, podem destruir valor dentro da empresa. Então, a gente está disposto para primeiro, ter processos onde não só a gente quer trazer cada vez mais a sustentabilidade, mas a gente consegue realmente fazer a avaliação de qual fornecedor que de fato não traz esse conceito, mas também, né, não exige que a gente abra mão de outras coisas que são inegociáveis para a empresa. Então, ter processos onde a gente consegue claramente avaliar isso e trazer isso de uma forma clara para a organização, de que como eu estou tomando essa decisão, por que esse fornecedor nesse momento não foi selecionado? Então, a gente hoje utilizar cada vez mais de tecnologia, né, aliado a esses processos para que realmente a gente consiga tomar decisões que sejam claras não só para a pessoa que está envolvida, mas para a organização como um todo. Então, eu acredito que isso seja fundamental. E para que a gente consiga fazer isso, eu acho que a gente também poder, junto com a área de negócio, definir de uma maneira transparente quais são esses critérios, para que o fornecedor também entre numa concorrência entendendo qual é a regra do jogo, e assim ele tenha também melhores condições de poder participar e, enfim, oferecer todo o seu diferencial, isso também é fundamental. Então, quando a gente, né, fala de todo esse processo de transformação, de melhoria, de inovação, isso sim vai exigir um investimento que nem sempre é financeiro, né, mas um investimento realmente de melhoria nos nossos processos e sistemas. Bacana, bacana, show, muito show a nossa prosa aqui, o Fernanda, e tem um aspecto interessante, porque na realidade nós estamos falando de uma jornada, né? É um trabalho contínuo, não é Exato. um trabalho estanque, né? Que você simplesmente monta um projeto, tem começo, meio e fim, não, é alguma coisa contínua. E dentro dessa perspectiva, dessa jornada, como é que você vê os desafios que as empresas enfrentam na implementação desses programas de desenvolvimento Uhum. para se ter os fornecedores sustentáveis, ô Fernanda? Eu deixei esse ponto para o final porque eu acho que, sem dúvida nenhuma, é o ponto mais importante quando a gente
procura fazer essa mudança, essa transformação e traz essa melhoria, que é a questão de como que a gente trabalhou a conscientização e como que hoje a liderança realmente vê nessa estratégia, nesse programa, como sendo algo realmente estratégico para a companhia, né? E como você falou, é algo que não se colhe ali, a gente não consegue implementar e muitas vezes vê o resultado a curto prazo. Então, é um investimento, sim, de médio e longo prazo para as empresas. Então, a gente ter isso, né, sendo difundido, sendo muitas vezes liderado, com metas claras, né, com um trabalho muito forte de comunicação e de conscientização vindo da própria liderança sênior, é fundamental para que a gente tenha sucesso nessa jornada, que muitas vezes, assim, a gente, para colher esse benefício, como você falou, tem uma série de investimentos ali, seja de tempo, seja de pessoas, para que a gente consiga realmente estruturar algo que seja sustentável nas empresas. Que bacana, Fernanda. E, Fernanda, tem um detalhezinho. Hoje em dia, eu mesmo, nas minhas palestras, eu uso muito o contexto da colaboração, é uma provocação para se colaborar, tal, porque eu realmente eu gosto muito disso. Tudo bem que nem sempre é possível fazer colaboração, mas pelo menos as empresas deveriam, de alguma forma, buscar uma situação Exato. onde houvesse muito maior colaboração, até para fazer uma gestão, troca de informações, compartilhamento de dados, uma série de coisas. Como é que, na sua visão, as empresas elas podem, de certa forma, colaborar com seus fornecedores para criar soluções, olha a palavrinha que eu adoro também, mais inovadoras e promover Uhum. a sustentabilidade, Fernanda? Eu acho que, né, a gente vive num mundo muito incerto, né, e cada vez mais complexo. Então, eu gosto realmente muito dessa questão de colaboração, de desenvolvimento. Acredito que hoje, algo que muitas vezes a gente não invista há tanto tempo e é fundamental, é da gente conseguir desenvolver uma comunicação que seja mais fluida e de forma mais constante com os nossos fornecedores sobre as mudanças que a gente tem que fazer nos negócios, né? De uma maneira muito mais rápida e com muito mais efetividade, né? Cada vez mais. Então, eu acho que a gente conseguir primeiro dar essa, né, ter esses momentos de conexão com fornecedores estratégicos e que muitas vezes trazer esses momentos de discussão sobre, olha, quais são as prioridades, o que está mudando, o que a gente espera dos nossos fornecedores, é crucial para que os nossos fornecedores possam se preparar, né, para todas essas mudanças de curso que elas vão acontecer ao longo dessa jornada, considerando todo, né, as necessidades do mercado que mudam também de forma muito constante agora, muitas vezes por conta até de toda a tecnologia. Então, a gente poder ter essas conversas, né, onde a gente redireciona a nossa base de fornecedores estratégica, ela é super importante para que a gente realmente consiga mover e desenvolver realmente esses fornecedores para que eles consigam continuar sendo competitivos e realmente continuem trazendo, né, e construindo com a gente, mais do que trazer, mas construir a várias mãos essas soluções inovadoras. Bacana, bacana, sensacional, Fernanda. E, Fernanda, eu ouvi você falar uma palavrinha aí, que é tecnologia, né? E a tecnologia hoje, ela permeia a organização e nós, como indivíduos e como profissionais, nós não conseguimos ficar sem a tecnologia. E você sabe, Fernanda, que tem muita gente de tecnologia que acompanha aqui a Prosa Cobertalha, né? E se nós não falarmos de tecnologia, o pessoal vai dar uma puxadinha na nossa orelha. Então, a minha questão, minha pergunta para você nesse momento aqui, já que você trouxe à tona esse assunto, é como é que a tecnologia ela pode ser usada, o Fernanda, para apoiar o desenvolvimento de fornecedores sustentáveis, né? E, ao mesmo Exato. tempo, nós fazemos a implementação de estratégias mais responsáveis. Como é que você vê isso? Sim, eu acho que quando a gente fala de supplier relationship management, né, eu acho que essa questão da gente trazer fornecedores e a gente poder realmente ter uma visibilidade se aquilo que foi comprometido com a empresa, aquilo que a gente espera realmente está sendo alcançado e a gente poder utilizar
da tecnologia para fazer isso é super importante, porque hoje é o que a gente comentou, a gente não está só buscando soluções de para fornecimento, a gente não quer só qualidade, a gente não quer só preço, a gente não quer só uma entrega no prazo, a gente quer muito mais desse fornecedor, a gente quer realmente que esse fornecedor seja uma empresa responsável socialmente, ambientalmente, que ele possa colaborar e contribuir para os valores da empresa. E como que a gente mede tudo isso, né? E hoje, quando a gente fala de tecnologia dentro da área de procurement, a gente tem uma série hoje de empresas que conseguem trazer essa avaliação dos fornecedores de tempos em tempos para que a gente continue, né, dentro de um processo contínuo, buscando desenvolvimento, dando feedback para esses fornecedores para que eles possam estar evoluindo, né, na velocidade, né, e que o mercado exige. Então, eu acho que hoje a gente tem inúmeras ferramentas de tecnologia que podem nos ajudar a fazer esse acompanhamento e realmente garantir que os fornecedores estejam, assim como as nossas empresas, em constante transformação, né, e evolução. Que bacana, fantástico. Fernanda, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem com toda a experiência que você carrega aí pelos anos que você participou e trabalhou nessa área, ou seja, uma mensagem pelo lado da responsabilidade. Eu gostei muito do que você falou, ou seja, é sustentabilidade, é responsabilidade corporativa, é inclusão, inclusão, inclusive, de empresas de pequeno porte. Gostei quando você falou de startups, né? Dar oportunidade às Sim, startups. Você sabe que eu trabalho com mentoria de startups e é isso, muito difícil, muitas vezes, você entrar nas grandes empresas, até porque eles estão começando. É a mesma história de você exato. ir estagiário com experiência, né? Então, qual é a mensagem que você passa para as organizações, o Sim. Fernanda? Eu acho que muitas vezes a gente, como profissional de compras, precisa se apropriar dessa responsabilidade, porque está na nossa mão trazer essas soluções, né, que estão aí no mercado, para as empresas. Então, acho que entender o nosso papel de ser mais inclusivo, né, dentro quando a gente fala de fazer negócios num país como o nosso, é super importante. Mas mais do que isso, a gente também conseguir tangibilizar, né, e trazer de uma maneira muito clara para as organizações de que, além de ser o certo a fazer, além de ser hoje uma exigência do cliente, o quanto que isso também pode trazer de retorno, né, quando a gente fala na imagem, na reputação, e isso me faz até recordar, né, quando eu iniciei nessa jornada em 2016, eu tive o privilégio de implementar o primeiro programa para fornecedores diversos do Brasil, né, programa de mentoria. E isso Parabéns! foi algo que, obrigada, foi uma honra realmente ter liderado essa iniciativa, mas foi algo que eu vi que diretamente a gente trouxe, sim, né, uma visibilidade para aquela empresa, como uma empresa que estava, né, de uma forma muito pioneira dentro do mercado, e dentro de um segmento que normalmente não tratava sobre esse assunto, trazer o papel da responsabilidade social e trabalhar com a questão da diversidade e inclusão, não só dentro da empresa, como era uma coisa que já estava bem estabelecida e bem madura, mas também como a gente fazia negócios com esse mindset. E isso, na verdade, resultou realmente em trazer uma outra visão para a marca, né, em realmente trabalhar muito bem e fortalecer a marca no mercado. Então, eu acho que hoje a gente precisa trazer essa questão da diversidade e utilizar de todas as informações que a gente tem no mercado para que a gente não só traga, né, o porquê que é o correto a fazer e por que isso hoje tem tanta conexão com tudo que a gente vem falando na perspectiva de ESG, né, na perspectiva realmente de responsabilidade das empresas, mas o quanto de valor compartilhado isso vai trazer, não só para a sociedade, mas também para a própria organização, né, e aí impactos financeiros, impacto em inovação, em retenção e atração de profissionais diversos, então, enfim, são inúmeras os benefícios, e eu acho que, né, a gente precisa cada vez mais se capacitar e se preparar para ser esse porta-voz dentro das organizações. Que bacana, fantástica a nossa prosa aqui, uma contribuição realmente significativa aqui para a prosa conversária. Gratidão enorme, Fernanda. Muito obrigado pela sua participação aqui na prosa conversária.
Obrigada, Bertália, pelo convite. Foi um grande prazer para mim estar com você hoje e eu fico super à disposição para quem tiver dúvidas, enfim, e quiser falar mais sobre esse assunto. Que bacana, que bacana. E aqui no finalzinho, quando nós chegamos aqui, o Fernando, o pessoal já sabe o que eu falo, né? Ou seja, gratidão pela sua participação ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida, Fernanda, ecoa na eternidade. Um abração para você. Gratidão enorme. Obrigada. Tchau.